A gente volta a falar sobre o caso, porque tem novas imagens do grupo de pessoas, né, os jovens lá que acabaram causando um acidente, terminou com a morte de um motorista de aplicativo em Guarulhos. Felipe, que disse que estava dirigindo, quando na verdade o Gustavo que estava dirigindo, Gustavo sem carteira de habilitação. Ontem nós mostramos a comanda com os combos, comandante, lembra? Lembro, licor essa comanda 43, aí. Uma série de bebidas E aí. tem o nome vodka. dele, essa comanda do Felipe. Lá com vários combos e uma garrafa de uísque foi encontrada no carro. Eles não fizeram o teste do bafômetro, mas essas imagens, novas imagens, vão ajudar a polícia, porque todos ali estão com o copo e todos bebendo. A polícia agora vai, com essas imagens, poder, de alguma forma, comprovar se houve ali a ingestão de bebida alcoólica ou não. Eles disseram que não, mas as imagens mostram o contrário. Olha lá, 8h33. Quando eles chegaram nesse outro bar. Porque no começo eles ficaram desde as 4 horas da tarde naquele bar e chegaram no outro bar. Esse é outro bar. E falamos ontem, né, que essa comanda ia dar espaço para a Polícia Civil coletar as imagens, né, das câmeras de segurança do próprio bar, e é o que está acontecendo, né? E essas imagens vão nortear a polícia. A Letícia Miyamoto tem as informações, vai trazer mais detalhes para a gente. Letícia, por favor, a investigação agora conta com mais imagens, né, para poder a polícia determinar o que vai acontecer. Eles já fizeram um depoimento, inclusive Felipe e o pai dele foram até a delegacia, depois foram liberados, né? Isso mesmo, William. Imagens reveladoras sobre a dinâmica, né, desse acidente. Imagens muito importantes para a equipe de investigação. Isso porque Felipe, que é filho do proprietário do veículo envolvido no acidente, em um primeiro momento tinha dito que ele não dirigia o automóvel. Falou que, na verdade, ele disse que ele dirigia para acobertar o amigo Gustavo, que é quem, na verdade, de fato dirigia o carro no momento em que o acidente aconteceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Essas imagens, William, mostram exatamente quando os jovens estavam em 2 bares. A gente diz 2 porque eles estavam no bairro Tatuapé, na zona leste da capital paulista, ficaram desde as 4 horas da tarde até por volta das 7 horas da noite. Ali eles tinham dito que apenas Felipe havia consumido bebidas alcoólicas por conta da comanda, né, que estava registrada no nome dele. Mesmo assim, havia algo de errado no depoimento, né, porque como o Felipe havia dito que, na verdade, era ele quem dirigiu o automóvel, se ele havia consumido bebida alcoólica, ele apresentaria sinais de embriaguez, o que a Polícia Militar disse que não aconteceu quando eles chegaram para registrar a ocorrência. Eles disseram que ninguém ali dos 4 jovens, eram 2 amigos, né, Felipe e Gustavo, e 2 mulheres que acompanhavam os 2, disseram que ninguém apresentava esses sinais de embriaguez e que também a equipe da Polícia Militar não tinha o aparelho para fazer o bafômetro e que por isso o teste não foi realizado no momento. Agora as imagens mostram também quando eles estavam em um segundo bar, que foi o último da noite. Esse estabelecimento em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, bem próximo ao local do acidente. Inclusive foi quando eles saíram do local, né, do comércio, que foi quando o acidente foi registrado. Lembrando que o motorista de aplicativo estava em trabalho, tinha 41 anos, ele chegou a ser levado para um hospital. O veículo dele foi atingido na contramão em que o automóvel dos jovens estava e ele foi para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi registrado na unidade de saúde. A família do motorista de aplicativo ficou extremamente revoltada com essa situação. Em um primeiro momento também questionou por que a Polícia Militar não tinha feito o teste de bafômetro, né? Que a corporação deu a justificativa que eu citei anteriormente, em questão deles não terem o aparelho e que ninguém apresentava sinais de embriaguez. Agora, o que muda completamente o rumo da história, William, é em questão de quem dirigia, né? Que já foi esclarecido. No final, os jovens que estavam ali, acabaram confessando que quem dirigia realmente era Gustavo, que não tinha carteira de habilitação e que o Felipe, o filho do dono do automóvel, apenas tentava acobertar toda essa situação porque era, claro, né, amigo do Gustavo, mas que não poderia ter mentido para a polícia e disse que ele quem dirigia e que não havia consumido nada de bebida alcoólica e as imagens agora provam ao contrário. William. Muito bem, Letícia, muito obrigado pelas informações. Continua na imagem aí, porque acabamos de receber novas informações. Fábio Linhares tem mais detalhes. Nossa equipe, o jornalismo da Record, empenhado em buscar todos os detalhes desse caso. A família pede justiça e o trabalho da polícia não para, né, Fábio?
William, a informação que a gente tem é justamente que essa imagem que aparece, esse homem, essa pessoa de vermelho, é de um bar que fica em São Paulo. A outra imagem, o outro que aparece entrando um bar, é em Guarulhos, em que esses rapazes e que esses jovens ficaram cerca de 5 horas antes do acidente. Então, essas são as informações que chegam pra gente, que descrevem exatamente onde eles estavam durante esse acidente, né? Pouco antes de acontecer esse acidente, informações aí que foram apuradas pelo nosso colega, o repórter Henrique Oliveira. William. Tem novas informações, tem reportagem na tela do Balanço Geral. A noite prometia. Os amigos Felipe e Gustavo chegaram cedo a este bar que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. O relógio marcava 8 horas e 33 minutos. Felipe é o rapaz que está com o capuz preto. Gustavo usava um boné. Lá dentro, a câmera mostra os dois acompanhados de outros amigos. Eles bebem, fumam. O bar permite o uso do narguilé. Foram pelo menos 5 horas dentro do estabelecimento. E ao contrário do que disseram em depoimento, as comandas do que os jovens consumiram dentro do bar mostram que os dois teriam sim ingerido bebida alcoólica. Na comanda de Felipe há 2 garrafas de vodka, uma de licor e latas de energético sabor melancia. A mistura do energético com as bebidas alcoólicas produz um drink de cor vermelha, o que bate com a bebida que aparece na mão dos rapazes. À 1h25 da madrugada, Felipe e Gustavo deixam o local. Atrás deles, as 2 moças que estavam no carro que minutos depois provocou um acidente fatal. Essas novas imagens ajudaram a Polícia Civil a concluir uma espécie de linha do tempo para entender o que aconteceu até o momento do acidente. Depois que saíram do bar, os 4 jovens percorreram menos de 1 quilômetro. O veículo deles estava em alta velocidade quando atingiu em cheio o carro onde estava Edinaldo Mendes. O motorista de aplicativo dirigia a menos de 40 quilômetros por hora, mas como foi pego de surpresa, não teve tempo de desviar. Edinaldo de Souza Mendes, de 40 anos, encerrava mais um dia de jornada dupla. Ele trabalhava numa empresa de ônibus e fazia transporte por aplicativo para complementar a renda. Na madrugada do acidente, ele estava a menos de 7 quilômetros de casa em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Mas não deu tempo de estacionar o carro na garagem, nem de falar com a esposa e os filhos. Edinaldo foi socorrido em estado grave e levado para um hospital da região, mas acabou morrendo 17 horas depois. Chegamos no hospital, ele ainda estava bem e ele falava, eu vou sair dessa, fiquem bem, né? Então a gente ainda estava com esperança de que tudo fosse dar certo. Quando veio a notícia lá no hospital? Aí todo mundo desabou. A avenida onde o acidente aconteceu é um local de movimento intenso durante o dia, o que exige atenção. A velocidade máxima permitida no trecho é de 50 km por hora e as ultrapassagens são proibidas. A faixa dupla contínua está ali para não deixar dúvidas. No registro feito pela Polícia Militar, Felipe Gambetta Malheiro, de 21 anos, foi identificado como motorista do carro e responsável pelo acidente. Uma câmera instalada na rua transversal flagrou o momento em que os ocupantes do carro descem. E o primeiro a sair não foi Felipe. Quem estava na direção era o amigo. O motorista foi identificado como Gustavo Moreira Cardoso. O rapaz que usa a blusa branca aparenta estar assustado, anda com dificuldade. Felipe sai do banco de trás minutos depois, usando o moletom preto. Além dos rapazes, 2 mulheres também estavam no carro. Em outra imagem, Felipe aparece conversando com um policial militar momentos depois da batida. Ele assumiu a responsabilidade pelo acidente. Disse que era ele que estava dirigindo o carro e que fez a ultrapassagem proibida. No momento, na ocasião, ele pensou em evitar um prejuízo, não pensando na vida do meu pai, no prejuízo que ele estava, no prejuízo que traria a minha família. Os policiais que atenderam a ocorrência não fizeram o teste do bafômetro. Alegaram que os ocupantes do carro não apresentavam sinais de embriaguez. Mas os agentes tiraram fotos do carro envolvidos no acidente. E dentro do veículo de Felipe havia uma garrafa de uísque. A bebida aparece no banco do passageiro. E o policial militar ainda assim alegou que não havia indícios
de embriaguez ao volante e, em razão daquilo, não teria realizado o teste do bafômetro. Gustavo não tem habilitação. E esse foi um dos motivos que levou Felipe a mentir, dizendo que era ele quem estava ao volante. Gustavo e Felipe foram indiciados por homicídio doloso. O delegado entendeu que os dois assumiram o risco de matar o motorista de aplicativo. Felipe também vai responder por fraude processual, pois admitiu ter mentido. Agora, com as novas imagens em que os dois aparecem bebendo, podem agravar a situação dos suspeitos. Nós não vamos parar enquanto a justiça não for feita para, como eu já falei algumas vezes, para honrar o legado do meu pai, que não mereceu tudo isso que aconteceu com ele.